Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Peçanha, e eu tô aqui hoje com vocês para dar essa oficina de introdução à produção cinematográfica. Esse projeto ele foi selecionado pelo edital Cultura Presente nas Redes, que é um edital realizado pela Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Então, ao longo dessa oficina, a gente vai acompanhar alguns itens, alguns tópicos bastante iniciais para a gente poder ter uma conversa sobre o que é produção cinematográfica. Essa oficina, ela é uma oficina para quem não trabalha na área ou quem é iniciante, quem quer conhecer um pouco mais da produção cinematográfica, quem quer se inserir talvez nesse mercado. Então, ela é uma oficina que a ideia dela é criar um panorama, responder algumas dúvidas que são frequentes. Então, eu queria pedir para, enfim, quem conhecer pessoas que têm interesse nesse tipo de oficina para poder compartilhar, talvez para pessoas que já conheçam um pouco desse mercado, algumas informações vão ser muito simples, mas fica aqui o convite para vocês participarem, tá bom? A ideia principal dessa oficina, ela é de tentar responder uma dúvida que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, que é como que a gente faz para poder produzir um filme e quais são os caminhos que esse filme, uma vez produzido, percorre. O foco dessa oficina é na produção cinematográfica. Eu vou falar um pouco da minha experiência, qual que está relacionada à experiência do cinema, mas a gente também vai passar um pouco sobre outros tipos de produção audiovisual, como produção para televisão, por exemplo. E sobre o que não é essa oficina. Ela não é uma oficina sobre linguagem, sobre teoria ou sobre estética, ou pelo menos não diretamente. Claro que a produção cinematográfica ela tangencia, né, ela dialoga com essas perspectivas, mas a ideia aqui é pensar outros tópicos, às vezes que a gente também não aborda, ou que a gente não tem muito conteúdo sobre isso, como, por exemplo, relações de trabalho, economia do audiovisual, mercado, esse tipo de coisa. Tá bom? Bom, agora falando um pouquinho de mim, meu nome é Matheus Peçanha, eu sou produtor audiovisual, eu sou sócio de uma produtora chamada Estúdio Giz, que é uma produtora que está localizada na cidade do Rio de Janeiro. Dentro da produtora, a gente produziu 2 longas-metragens, um chamado Paulistas, dirigido pelo Daniel Nolasco, um segundo chamado Sem Seu Sangue, dirigido pela Alice Furtado. A gente coproduziu outros longas-metragens, produzimos mais de 12 curtas-metragens e também prestamos serviços para outras empresas, né? A minha experiência pregressa, né? Eu comecei meu trabalho numa produtora chamada Bananeira Filmes, onde eu fui coordenador de projetos e onde eu pude participar de alguns projetos de longa, como Mate-me Por Favor, da Anitta Rocha da Silveira, Zama, da Lucrécia Martel, enfim, entre outros projetos. Então a minha experiência ela é prioritariamente dentro do campo cinematográfico, então também é um pouco por esse caminho que a gente vai seguir aqui nessa oficina de hoje, beleza? E para a gente começar, é muito importante a gente ter algumas noções claras de algumas definições, né? E talvez uma das coisas que sejam mais importantes da gente começar a conversar é o que é uma obra audiovisual. A gente escuta, né, falar de um filme, de uma obra audiovisual, mas exatamente o que é isso, né? A obra audiovisual ela tem algumas características, né, isso que a gente define como obra audiovisual, que a gente também vai ver. E entender isso é muito importante para a gente poder olhar para todo o caminho, né, que vem pela frente. Começando sobre a obra audiovisual, a gente tem algumas características. A primeira é que o audiovisual é uma forma de arte, né? Mas não é uma forma de arte tradicional, né? A materialidade da obra audiovisual é um pouco diferente, né? Quando você vai, por exemplo, numa exposição de pintura no museu, você olha para uma obra e você não tem dúvidas que aquele quadro que foi pintado, aquela é a obra original feita por aquele artista. Só que no caso do audiovisual, isso fica um pouco difuso, porque uma obra audiovisual, ela não é um elemento, um filme, um objeto. Na verdade, ela é um conjunto de materiais, né? A gente fala que ela é um objeto múltiplo, fragmentado. Isso é uma coisa que é uma definição importante, né? Quando você vai pensar o que define uma obra audiovisual, seja um filme, seja um programa de televisão, é esse caráter dinâmico e múltiplo da obra que vai definir ele, né? E diferente, por exemplo, também, mais uma vez, de uma obra como um quadro, por exemplo, que eu vou ao museu e vejo ele, não tem como a gente falar que um filme é um objeto que eu consigo tatear, né? Que ele é algo que materialmente eu consiga tocar,
né? E aí existe uma aproximação muito forte do cinema com as artes performáticas, né? Você vai ter, enfim, teóricos que vão discutir isso. Vão dizer, olha, cada exibição ela é única, cada exibição ela é irreprodutível. Então, uma obra audiovisual ela se dá no momento da projeção, né? O que que seria um filme? Quando a gente faz um filme hoje, quando a gente filma, mesmo com o nosso celular, né? Eu faço um vídeo com o meu celular. Não quer dizer, o filme ele é aquele arquivo que está ali ou o filme é aquele momento de exibição que está acontecendo? Então, essa definição ambígua, momentânea da obra audiovisual é uma característica que é muito importante dela, e a gente vai conseguir, inclusive, entender alguns desdobramentos, mesmo de mercado, né? de como que é produzido, como é feito, como que isso é materializado. Mas entender essa dimensão é muito importante. Tem um texto que é um texto muito legal. Ao longo dessa oficina eu vou citar alguns textos que são bastante iniciais, que são muito simples, e eu vou colocar na descrição do vídeo como bibliografia indicada. E dentro dessa camada múltipla do filme, tem uma definição que eu gosto muito, que está num texto do Rafael de Luna Freire, que é um professor e pesquisador da UF, que ele fala o seguinte, né, que a visão que a gente tem de uma obra ela vai sempre depender da cópia que assistimos ou do material que lhe deu origem, sendo este um universo que comporta inúmeras diferenças. Né? O que é isso? Né? Um filme, não existe um filme apenas. O que existe são inúmeras possibilidades de filme. Quando um filme estreia na sala de cinema, dificilmente você vai ter aquela mesma experiência repetida. Por exemplo, quando o filme passa na televisão, ou se você assiste o filme, esse mesmo filme depois na sala da sua casa, uma plataforma de vídeo sob demanda. Isso quer dizer que, na verdade, o filme ele é uma experiência que ela depende de tecnologia, depende do contexto histórico e do momento que está acontecendo. E você nunca vai ter uma experiência, você vai ter múltiplas experiências de um filme. Então, essas definições elas são bastante importantes para a gente poder começar a nossa conversa. Bom, partindo dessas definições do que seria uma obra audiovisual, eu queria propor da gente pensar quais seriam as características, então, de uma obra audiovisual, principalmente na dimensão econômica, né? Quando a gente está falando de uma produção de uma obra audiovisual, a gente está falando da produção de um produto. Pensando que, para eu conseguir produzir um filme, por exemplo, né, o que eu estou chamando de obra audiovisual, eu preciso utilizar recursos, né? Eu preciso de trabalho, eu preciso de recursos financeiros que façam com que essa obra exista. E aí, quais que são os elementos que configuram essa obra e que fazem com que a obra audiovisual ela seja específica, ela seja diferente de outros tipos de produtos, né? E aí tem 4 definições que eu gosto muito, que estão num texto que eu também vou deixar aqui na descrição, que é um texto do Alex Patès, que é um pesquisador de audiovisual, que são o seguinte, né? A primeira característica da obra audiovisual seria o consumo coletivo. O que é isso? Uma obra audiovisual, ela sempre ela tem essa característica de poder ser consumida ao mesmo tempo por várias pessoas. Né? Isso traz diversas implicações. É muito diferente, por exemplo, de um outro tipo de produto. Pensa, sei lá, em um saco de café. Né? Você vai tomar o café e o café ele vai deixar de existir. Né? E ao mesmo tempo, só uma pessoa consegue tomar o café por vez. O audiovisual não. O audiovisual, várias pessoas conseguem consumir ao mesmo tempo. Isso faz com que eu tenha um custo de produção que geralmente é muito alto, né? Produzir um filme tem um valor mais alto, mas depois, para eu poder distribuir essa obra audiovisual, para eu poder distribuir esse filme, o meu custo ele é muito menor. Por quê? Porque eu consigo fazer com que várias pessoas assistam o mesmo filme ao mesmo tempo, né? Em diferentes janelas, que é um outro conceito que a gente vai entender um pouco melhor. Então, essa característica é a primeira característica das obras audiovisuais. Uma segunda característica das obras audiovisuais é o que a gente chama de bem de experiência. O que é isso? A obra audiovisual, ela existe, como né, a gente estava falando antes, né, ela existe no momento da exibição, no momento da projeção, no momento que eu assisto. Então, é impossível eu saber qual que é o valor dessa obra até o momento que uma primeira pessoa vai assistir. Né? Então, bem de experiência é aquele bem que só quando a pessoa experimenta ele que eu vou saber o real valor dele. O que faz, né, leva
essa característica que é muito importante, de que uma obra audiovisual precisa ser extremamente inovadora, é um negócio arriscado, não tem como eu saber se um filme vai dar certo ou não até ele ser feito. E aí, por ser muito arriscado, o que a gente precisa fazer na hora de pensar os projetos? Formas de minimizar os riscos dessa produção. Como que você minimiza os riscos da produção de uma obra audiovisual? Se você olhar ao longo da história do cinema, tem diversas formas. Uma das mais populares, por exemplo, é você fazer obras a partir de adaptações. Ao longo da história, você teve diversos romances que foram adaptados. Por quê? Porque você já tem um livro que passou pelo mercado editorial, que foi uma história que já fez algum sucesso, e então você faz o quê? Você adapta para o cinema. Isso diminui o risco quando comparado, por exemplo, a um filme original, que você nunca testou a história, você não sabe se ela vai funcionar. Mais recentemente, por exemplo, se a gente olha para uma produção como a produção hollywoodiana, a gente vê, por exemplo, uma quantidade gigantesca de adaptações, por exemplo, de histórias em quadrinho ou de jogos. Mais uma vez, por quê? Porque esses universos já foram experimentados, essas histórias, esses personagens. Eu já consegui criar um vínculo do meu público com ele, então eu sei que eles funcionam. Então, você fazer um filme original é sempre alguma coisa muito mais arriscada, porque a obra audiovisual tem essa característica de bem de experiência. Então isso é uma coisa que é muito importante também a gente ter em mente. Uma outra característica que é importante é o que a gente chama de externalidades, né? Essa é uma característica que a obra audiovisual tem, por exemplo, de ela gerar uma externalidade para alguém que não está diretamente envolvido com essa obra. O que eu quero dizer? Por exemplo, imagina que você é um produtor. Você produz um filme, por exemplo, para discutir a questão do aborto. Você produz um documentário em que você discute a questão do aborto. Bom, o seu público vai ser um outro público, né? Imagina então que você vai ter um público específico que vai aos festivais ou às salas de cinema ou depois assistir esse filme na televisão, por exemplo. E aí o que acontece? A obra audiovisual, por essa característica que ela tem de ser ao mesmo tempo um produto de mercado e ao mesmo tempo uma obra de arte, né? Uma narrativa, um conteúdo que expressa uma ideia, ela tem essa capacidade de movimentar o universo da cultura, de movimentar as ideias. Então, por exemplo, você que produziu esse filme sobre o aborto para um público específico, talvez a realização desse filme pode fazer, por exemplo, com que aconteça um debate público dentro da sociedade que afete diretamente a vida de outras pessoas, por exemplo, de mulheres que a partir desse filme houve uma discussão dentro do ambiente público que levou a mudanças na legislação sobre o aborto e que fez com que, né, mulheres, por exemplo, tivessem suas vidas mudadas por conta dessa mudança da legislação levada pelo filme, né? Essa característica, ela sempre se dá em todas as dimensões, seja pela parte positiva ou negativa, exatamente, de novo, por essa capacidade que as obras audiovisuais têm, que o cinema também tem, de mobilizar discussões dentro do ambiente público, né? Você pode pensar outros tipos de coisa, por exemplo, como que a produção audiovisual mobiliza o turismo, né? Se você pensa num filme, um produtor produz um filme que se passa numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, e o público assiste, e aí, de forma indireta, você tem, por exemplo, um aumento do turismo na cidade do Rio. Por quê? Porque esse filme gerou essas externalidades, mostrou paisagens, mostrou jeitos de falar, mostrou lugares que faz com que o público, não necessariamente o público, mas outras pessoas que ficaram sabendo daquele filme, daquelas imagens, tivessem algum interesse, o que faz aumentar, por exemplo, o turismo da cidade. Então, essas externalidades, por exemplo, são muitas das vezes justificativas que são usadas dentro do ambiente cultural para você poder justificar, por exemplo, a utilização de recurso público na produção de uma obra audiovisual. Por quê? De novo, por essa dimensão simbólica que um filme tem de mobilizar a sociedade, de causar impactos positivos dentro da sociedade. E a quarta característica é o que a gente chama de desconto cultural. Isso é um conceito que é bastante importante, que é o seguinte: quando eu produzo um filme no Brasil, esse filme é falado em português, esse filme ele é carregado de códigos culturais daqui do Brasil, então ele vai ter um tipo de relação com o público brasileiro que vai ser muito diferente, por exemplo, se eu pego esse filme e vendo ele, por exemplo, levo ele, exibo ele no Japão. Por quê? Porque os dois países têm diferenças culturais, né? Diferenças de idioma. Então, por exemplo, a questão do desconto cultural é o que faz com que um filme ele perca o seu valor de acordo com a maior diferença cultural em um outro território que esse filme vai ser explorado. Então, por exemplo, filmes que são falados em espanhol
de uma forma geral, eles têm uma facilidade de viajar por vários países da América Latina que falam espanhol como sua língua principal. O filme brasileiro ele tem uma dificuldade um pouco maior por conta do fato de ele ser falado em português. Então isso faz com que o filme brasileiro, por exemplo, se eu pego um filme brasileiro e exibo esse filme brasileiro, por exemplo, no México, isso faz com que o filme brasileiro ele tenha um valor muito menor do que, por exemplo, um filme argentino que se passa no México. Não necessariamente, mas no geral. Talvez pelo simples fato da questão da língua. Esse é um dos elementos que é muito importante para a gente poder entender o que faz com que, por exemplo, a indústria de Hollywood, a indústria do cinema norte-americano, ela seja tão poderosa. Né? Isso passa por essa característica de que os filmes norte-americanos possuem um desconto cultural muito baixo em relação à maior parte dos países do mundo. Né? Hoje a gente assiste um filme dos Estados Unidos, um filme produzido pelos Estados Unidos no Brasil, a diferença cultural, o desconto cultural é quase nulo. A gente não sente estranheza, por exemplo, de assistir um filme falado em inglês, a gente não sente desconforto com o modo de vida, que é completamente diferente do nosso, ou muito diferente, dependendo dos casos. Agora, o contrário acontece também. Né? Se eu pego um filme brasileiro, por exemplo, e exibo ele nos Estados Unidos, essa diferença ela existe de forma muito grande. Né? Um norte-americano tem muita dificuldade, por exemplo, de poder assistir um filme que não é falado em inglês, tem uma dificuldade cultural enorme de assistir uma obra legendada, por exemplo, não falado na sua própria língua. Ele vai ter muita dificuldade, por exemplo, de assimilar códigos culturais brasileiros, por exemplo. Então isso faz com que, quando eu produzo um filme no Brasil e eu vou vender ele no mercado norte-americano, o meu filme ele vale muito menos do que ele valeria no Brasil, porque no Brasil eu tenho um público que se relaciona diretamente com ele. Já nos Estados Unidos eu não tenho, talvez se eu for na comunidade latina, aí sim eu consigo ter uma penetração maior. Mas de uma forma geral no território norte-americano eu vou ter muita dificuldade. O filme norte-americano, por sua vez, por questões históricas, né, do desenvolvimento dos Estados Unidos, né, do imperialismo cultural dos Estados Unidos ao longo do século XX, os filmes norte-americanos, por exemplo, têm um desconto cultural muito menor. Isso é muito importante, a gente vai ver mais na frente, na hora da gente entender como que a gente ganha dinheiro fazendo um filme, né? Como que um filme gera riqueza, tá bom? Uma coisa que é importante a gente entender, uma vez que a gente conseguiu entender essas características do que seria a obra, quem são as pessoas que estão envolvidas com essa produção das obras, com essa exibição, a distribuição dessas obras audiovisuais, desses filmes, né, no caso do cinema especificamente. Ou seja, a pergunta é, mas quem trabalha nesse mercado, nessa indústria do cinema, né? Então eu vou listar algumas dessas partes que estão envolvidas, né? A principal, dentro dessa perspectiva aqui da oficina, são as produtoras, são as empresas produtoras. Vai ser onde eu vou me focar mais. Né, que são as empresas que produzem esses filmes, criam esses filmes. Mas tem outras também empresas que fazem parte desse mercado e são essenciais para existir uma indústria. São as empresas distribuidoras, por exemplo, que são as empresas que vão pegar esses filmes das produtoras e vão negociar esses filmes com as salas de cinema, com os canais de televisão, por exemplo. Existem os exibidores, que são, aqui no caso do cinema, eu estou falando diretamente das salas de exibição, então do cinema onde você vai assistir o seu filme quando ele estreia na quinta-feira. A gente tem os canais de televisão, que podem ser abertos, podem ser fechados, né? A gente tem as plataformas de VOD, né, que seria o Video on Demand, que é o vídeo sob demanda. Então eu estou falando de plataformas que você paga uma assinatura mensal e você tem acesso a um catálogo de filmes, como a Netflix, como a Amazon Prime, por exemplo. Você tem também os festivais de cinema, vou chegar neles no final da oficina, que fazem parte desse circuito, que tem um papel muito importante dentro da criação de valor dentro desse mercado, da criação de valor simbólico também dentro desse mercado. Né? Dentro dos festivais e também dentro do trabalho das distribuidoras, a gente também poderia incluir o trabalho da imprensa, né? Onde a gente tem os críticos de cinema, onde a gente tem o trabalho dos jornais, o trabalho das revistas, né? O trabalho dos blogs, que também fazem parte desse mercado e ajudam a construir esse mercado junto com todas as pessoas que trabalham dentro dele. E aí, como eu falei, aqui na oficina a gente vai se focar mais dentro do trabalho da produtora. O que seria essa produtora audiovisual? E aí eu vou tentar responder algumas perguntas, por exemplo, o que é um produtor audiovisual, o
que faz um produtor audiovisual, né? Distinções de cargos, quando você está assistindo os créditos de um filme e você vê lá produtor executivo, diretor de produção, qual que é a diferença disso? Né? Quem trabalha? Bom, então, para começar, né? O que é um produtor audiovisual? Um produtor audiovisual é um profissional que é o dono de uma empresa produtora, né? Uma empresa produtora audiovisual. Uma empresa cuja especialidade dela é produzir filmes, né? Pode ser filmes para cinema, pode ser filmes para publicidade, pode ser filmes para televisão, podem ser séries para televisão, ela pode prestar serviços, ela pode produzir vídeos institucionais, ela pode produzir campanha política, mas o produtor basicamente é o dono de uma empresa produtora, de uma empresa que tem como business, como negócio, a produção de obras audiovisuais. Essa, por definição, é o trabalho de um produtor audiovisual. E aí a gente entra numa discussão que é importante para poder deixar bem definido isso, que muitas das vezes quando a gente está assistindo os créditos de um filme, a gente não consegue diferenciar, né, esses diferentes trabalhos. E às vezes é uma dúvida muito comum em pessoas que estão entrando nesse mercado e não sabem muito bem como se posicionar tecnicamente dentro da sua função, né? Aí o que eu estou falando do quê? Eu estou falando dos cargos que envolvem a palavra produtor ou produção dentro de um filme, né? Quando você lê lá nos créditos. Então, por definição, eu vou dividir em duas categorias. De um lado, eu envolvo as pessoas, né, que são os donos do filme, que têm participação sobre o filme, que são as pessoas que desenvolveram o filme dentro de um viés empresarial. Aí eu vou falar daqui a pouco um pouco de direito autoral, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas então, de um lado eu tenho o produtor, né, que, como eu disse, é o dono de uma produtora, de uma empresa produtora. Essa empresa produtora, ela é a dona dos direitos do filme, os direitos patrimoniais que a gente chama de um filme. E ainda dentro dessa categoria, a gente vai ter o coprodutor, que não é todo filme que tem, mas pode ter, que é um profissional que também faz parte de uma empresa que possui uma responsabilidade por uma parte do filme, pela parte do financiamento de um filme. Porque qual que é o trabalho de um produtor dentro de uma produtora, né? O que faz uma empresa produtora? Ela desenvolve um projeto, né? E aí os filmes eles podem surgir de qualquer lugar, né? Você pode, por exemplo, ler um livro e querer adaptar aquele livro, logo você vai comprar os direitos para poder adaptar aquele livro. Ou você vai ler um roteiro original e vai adaptar ele em um filme. Então o produtor é esse profissional responsável por produzir essa obra do zero, contratar as pessoas envolvidas para poder levantar esse filme. Ele vai contratar essas pessoas, então ele vai buscar a obra original, o roteiro original, ou a obra adaptada, no caso de uma adaptação de uma história em quadrinho, uma adaptação de um livro. Ele vai trabalhar no desenvolvimento disso, ele vai contratar um roteirista para poder transformar essa ideia até então em um roteiro cinematográfico, né? E aí ele vai atrás de um diretor cinematográfico que vai ser o responsável por dar a visão técnica e artística, né, original do filme, e ele vai financiar esse filme. Então o produtor, ele é aquela pessoa que ele vai ser o responsável por desenvolver o projeto no sentido comercial do filme, né, não no sentido necessariamente técnico e artístico, porque aí você vai ter um roteirista que é contratado, mas no sentido financeiro, comercial e também artístico, mas muito mais no sentido de um organizador do que no sentido do técnico que executa, né? E ele vai financiar, ele é o responsável por financiar o filme. E por ser o responsável em financiar o filme, ele é aquele que, uma vez que o filme seja produzido, ele vai ser o responsável também por explorar comercialmente aquele filme, vender o filme, licenciar esse filme para poder obter rendimentos a partir dessa exploração comercial, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o que está aqui nessa coluna do lado da esquerda, onde eu chamo de detentores dos direitos, são esses profissionais
São esses cargos técnicos que são os donos do filme. Então, o produtor, ele é o dono do filme no sentido legal, ele é o cara que bancou o desenvolvimento, financiou o filme, contratou as partes envolvidas. Né? O coprodutor, ele pode ser... Ele é um produtor que tem uma pequena participação, ele coproduz, né? Ele está junto com o produtor, ele tem um pedaço do filme, né? E você muitas das vezes você pode ler também essa figura do produtor associado, que pode ter direitos ou não, mas que está muito associada a essa figura do produtor também. Ele se associou ao filme por algum motivo específico, ele ajudou, por exemplo, a viabilizar um financiamento para o filme, ele ajudou a viabilizar um talento para esse filme. Né? Então, o trabalho de um produtor é um trabalho de um empresário. Ele tem uma estrutura, ele tem que ter uma estrutura empresarial, ele tem que ter um CNPJ, ele vai ter que contratar pessoas, ele precisa entender de direito trabalhista, ele precisa entender de direito de tributação, ele precisa entender de mercado audiovisual de uma forma geral, ele precisa ter também mapeado talentos que possam prestar serviço para ele. Né? Essa é a figura do produtor, do dono de uma empresa produtora. E de um outro lado, a gente tem funções técnicas que recebem o nome de produtor de alguma coisa, né? Quem são essas pessoas? Por exemplo, o produtor executivo, é o diretor de produção, né? São cargos dentro da equipe de produção do filme, da filmagem em si. Então aqui a gente tem essa definição. De um lado, o produtor, que é o dono que é o dono da empresa, e do outro, os técnicos que vão prestar serviço no momento da produção de um filme. Então, o produtor, uma vez que ele desenvolveu o roteiro, contratou um diretor, levantou um filme, ele provavelmente vai contratar um produtor executivo, que é o quê? Que é um técnico responsável por realizar o orçamento, fazer um orçamento do filme, de entregar o filme tecnicamente dentro daquilo que o produtor pensou junto, por exemplo, com o diretor e com o roteirista, né? de realizar esse filme dentro do valor que o produtor, por exemplo, captou para fazer um filme. É a função mais importante dentro da equipe de produção de um filme, o produtor executivo, é o cara que vai gerenciar o orçamento. Mas você tem, por exemplo, também o diretor de produção, que também é o que a gente chama de cabeça de equipe. Né? Os cabeças de equipe são os principais técnicos dentro de uma produção de um filme. Então, o diretor de produção ele vai ser aquele que vai ser responsável por executar a filmagem do filme. Então, tudo que envolve elementos técnicos, logísticos, como, por exemplo, equipamento, alimentação, transporte, é esse diretor de produção que vai ser o responsável. Né? Você tem outras pessoas também que recebem esse nome de produtor de alguma coisa. Por exemplo, você tem um produtor de locação, que é o cara que ele vai ser responsável por buscar as locações de um filme, realizar esse trabalho junto com o diretor do filme, fazer uma pesquisa detalhada, levantando todas as opções, entender, por exemplo, se a gente filmar nesse lugar, eu vou ter um estacionamento próximo, ou eu vou ter que pagar tanto de taxa, né? E por aí vai. Ao mesmo tempo, você tem outras funções, como, por exemplo, o produtor de arte, o produtor de objetos, que são funções que estão dentro do departamento de arte de um filme, né? Você tem um platô, que é uma espécie de produtor de set do filme, ele é a pessoa responsável por coordenar todo o trabalho que envolve do set para o lado de fora, né, da comunidade, né, do ambiente onde você está filmando. Então, essa distinção é importante. De um lado, o produtor, o dono da empresa, de outro, os técnicos que ocupam função de produção de um filme. Né? E é muito importante você entender e fazer esse exercício, se você não trabalha com audiovisual, de onde que como que você imagina que é o seu trabalho. Né? Você é uma pessoa que trabalha mais dentro do desenvolvimento, do financiamento, você quer desenvolver os seus próprios projetos, né, e levantar projetos do zero, inclusive depois lançar esses filmes, ou você quer, por exemplo, trabalhar em um set depois do outro, né, ou seja, ter uma experiência que é uma experiência muito mais da filmagem em si. Né? Essa distinção é importante para você também se posicionar. Existem, claro, pessoas que estão dentro dos dois lugares. Então, existem produtores que também são, ao mesmo tempo, prestadores de serviço. Prestam serviço de produção executiva, prestam serviço de produção de locação, prestam serviço de produção de finalização, como é o meu caso, por exemplo. Então, é muito importante você ter ideia dessa distinção para você também entender, bom, nesse momento eu estou realizando meu trabalho de produtor e aqui nesse momento eu estou realizando meu trabalho, por exemplo, estou prestando um serviço para um outro projeto, um projeto de uma outra produtora, por exemplo, de uma produção de finalização, por exemplo, ou de uma produção executiva.
E aí eu falei que o produtor ele tem essa função, né? Ele é o dono do filme, ele é o detentor dos direitos patrimoniais. Mas o que são esses direitos patrimoniais? Bom, aí a gente vai falar um pouco sobre o que é direito autoral aqui no Brasil. Bom, direito autoral é uma definição que é dada pela legislação brasileira, né? Então, o direito autoral, como ele é uma definição dada por legislação, ele vai depender de cada país. Então, no Brasil, eu tenho uma legislação específica que é diferente, por exemplo, da legislação de outro país. Então, se eu for na França, eu vou ter uma outra definição do que é direito autoral. Mas, enfim, falando aqui no Brasil, né? Como que é dividida a questão do direito autoral quando a gente está falando de uma obra audiovisual, né? Quando a gente está falando de direito autoral, a gente sempre está falando de um direito que ele está dividido em duas naturezas jurídicas, né? De um lado é o que a gente chama do direito moral, que é um direito que está vinculado à pessoa, né? E de outro a gente está falando de um... E do outro lado a gente tem o direito patrimonial, que está relacionado à utilização desses direitos. Então, o que isso quer dizer? O direito moral é aquele direito que alguém tem de ser o autor de uma obra, né? Então, o direito autoral moral, a pessoa que possui ele é a pessoa que criou a obra. Por isso ele é intransferível. Quem criou uma obra audiovisual, ela não pode passar esse direito moral que ela tem de falar que eu sou o autor daquela obra para uma outra pessoa. Ele é irrenunciável. Uma vez que você cria uma obra, você não pode falar, eu não criei ela, é mentira. Não. Então ele é um direito que ele está para sempre atrelado àquela pessoa. Ele é um direito que ele não se extingue com o tempo, né? Por exemplo, eu estou falando de uma obra audiovisual, mas se eu estivesse falando, por exemplo, de literatura, onde essa definição também se aplica, é como, por exemplo, se eu pego uma obra como, vamos dar um exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro. Quem escreveu esse livro foi Machado de Assis. Mesmo Machado de Assis já tendo morrido há muito tempo, o tempo vai passar, a nossa estadia nesse mundo vai deixar de existir e o Machado de Assis vai ser para sempre o detentor desse direito autoral moral do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ninguém pode questionar que ele foi o autor. Bom, pode questionar se historicamente se aquela pessoa de fato escreveu, mas no caso desse livro especificamente, né, não resta dúvida que Machado de Assis foi o autor, então ele é o detentor do direito autoral moral do caso do livro, e essa mesma regra se aplica no caso de um filme, tá? E o que é o direito patrimonial? O direito patrimonial ele é o direito de alguém dispor daquela obra, é o direito de alguém utilizar aquela obra, licenciar, exibi-la, ganhar dinheiro com ela. E o direito patrimonial, por sua vez, ele pode ser passado de uma pessoa para outra, né? Então, o que acontece com uma obra audiovisual é que, na verdade, os detentores autorais dos direitos morais do filme também são os detentores dos direitos patrimoniais. E aí, o que acontece? Esses autores eles vão ceder esses direitos patrimoniais para o produtor da obra. Então, o trabalho do produtor, para ele poder produzir uma obra, começa em comprar os direitos patrimoniais de um filme dos autores, no caso dessa obra audiovisual que ainda vai ser produzida. Então, os autores, os criadores dessa obra vão transferir, né? Eles não vão transferir os direitos morais, porque, como eu falei, os direitos morais são inalienáveis, mas eles vão transferir os direitos patrimoniais. A partir desse momento, a partir do momento que o produtor ele tem esses direitos sobre o patrimônio, ele pode produzir a obra, ele pode depois vender a obra e ficar para ele os ganhos dessa obra. Uma coisa também que é importante a gente falar é o que a gente chama de direitos de imagem, né? Isso aí é uma outra coisa, né? Aqui eu estou falando dos direitos patrimoniais, dos direitos morais, que são esses direitos autorais, né, que estão relacionados aos criadores, as pessoas que criaram, né? O direito de imagem ele é um direito daquela pessoa que está sendo retratada, né? Então, por exemplo, se eu faço uma obra e eu tenho atores, ou se eu faço um documentário e eu filmo pessoas que estão na rua, eu preciso de autorizações de direito de imagem. Por quê? Né? As pessoas elas têm o direito à sua própria imagem. Então, elas podem não querer, por exemplo, aparecer num filme, no caso de um documentário que você esteja fazendo, né? Ou no caso de um ator, você precisa licenciar esses direitos, você precisa da autorização dessa pessoa para você poder utilizar a imagem dela. Você não pode, por exemplo, filmar alguém, né, e inserir dentro de uma obra sua
obra que depois você vai ter remuneração, né? Sem ter conseguido uma licença com aquela pessoa, sem ter eventualmente realizado o pagamento por esses direitos para aquela pessoa. Então, é sempre muito importante que todos os direitos de imagem eles sejam respeitados, né? Que você consiga as autorizações na filmagem. E aí sempre rola aquela dúvida, né? Às vezes as pessoas estão fazendo os filmes de documentário, filmando na rua, perguntam: quando que eu preciso ter o direito de imagem? Bom, se a pessoa você consegue reconhecer aquela pessoa, daí já pressupõe que você precisa de ter autorização dela. Então, se você está fazendo um filme, que é um filme comercial, que vai ser explorado comercialmente, sempre tem os direitos de imagem de todas as pessoas. Se uma pessoa não autorizou você a utilizar a imagem dela, você não utiliza, porque isso provavelmente vai gerar um problema no futuro. Então, no caso de uma obra audiovisual, a gente vai ter sempre 3 ou 4, no caso de animação, autores, né, coautores de uma obra audiovisual. Quem são eles? Bom, primeiro o autor do argumento. No caso, o argumento é diferente do roteiro. O argumento é um documento literário, onde vem descrita a história do filme. O segundo é o diretor da obra. E o terceiro é o autor da trilha sonora. Esses 3 são os coautores da obra audiovisual. No caso de animação, o responsável pelo desenho original da animação, ele também é coautor da obra audiovisual. Mas no caso da obra audiovisual, cabe exclusivamente ao diretor, que a gente fala do exercício dos direitos morais de autor da obra audiovisual. Então, o que é isso? Quem pode dizer que aquele é um filme de é apenas o diretor. Isso está dado pela legislação brasileira, tá? Mas o autor do argumento, o autor da trilha sonora, o autor do desenho, no caso de animação, eles são coautores dessa obra. Então, o que um produtor ele precisa fazer para poder produzir uma obra? Ele precisa adquirir, né, o que a gente fala, ele precisa organizar os direitos patrimoniais, adquirindo eles, e a partir disso ele passa a ser dono dos direitos patrimoniais do filme, né? Ele vai poder produzir, financiar esse filme e logo depois exercer o direito dele de vender esse filme, né? E aí qual que é a diferença né? A gente tem uma diferença importante do direito patrimonial. Como eu falei, o direito moral ele é inalienável, ele dura para sempre, né? Ele não pode ser questionado, ele é irrenunciável. Agora, o direito patrimonial ele tem prazo de validade, né? O direito patrimonial ele dura 70 anos depois da primeira exibição de um filme, contado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à estreia do filme em sala de cinema. Isso quer dizer o quê? Durante 70 anos, o produtor vai ter o direito de explorar comercialmente uma obra. Então, por exemplo, se eu faço um filme e daqui a 70 anos, daqui a 40 anos, um canal de televisão quer exibir esse meu filme, ele vai precisar licenciar de mim, né? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre licenciamento, mas ele vai precisar obter autorização para poder exibir esse filme de mim, ou né, de mim é que eu estou falando da minha produtora, né? Ou da outra empresa, outra pessoa para quem eu vendi esses direitos durante 70 anos. Depois de 70 anos, né, a obra cai no que a gente fala, que a gente chama de domínio público. Então, depois de 70 anos, aí qualquer pessoa pode usar, dispor livremente desse filme, exibir sem ter que fazer nenhum tipo de pagamento. Então, mesmo depois, né, por exemplo, se a empresa fecha, né, por exemplo, esse direito ele vai ser passado para uma outra pessoa, vai ser vendido para uma outra empresa. Durante 70 anos ele vai ter validade e você vai precisar pagar, por exemplo, para poder exibir esse filme durante esse período. Então, essa distinção ela é muito importante. O direito patrimonial ele dura 70 anos e depois disso ele cai em domínio público. Bom, como eu falei, essa legislação ela depende, né, de país a país. A gente tem uma mudança de acordo com o lugar, então é preciso ficar atento sempre a cada uma dessas realidades. Então é isso. Uma empresa produtora ela é responsável por desenvolver, organizar, contratar os profissionais, aí incluindo o roteirista, o diretor, buscar o financiamento, produzir a filmagem de fato, finalizar o filme e depois lançar na sala de cinema. Mas então como que uma produtora, uma empresa produtora ganha dinheiro? De onde vem a remuneração dessas empresas, né? A gente tem, no geral, 2 modelos de negócios dentro de uma empresa produtora.
De um lado, a gente tem o licenciamento, né? O que é o licenciamento? Uma empresa produtora de cinema, quando ela desenvolve, adquire os direitos, financia, produz e lança um filme nas salas de cinema, a remuneração dela vai ser em cima do direito que ela vai dar, das licenças que ela vai dar para outras pessoas poderem exibir esse filme. A gente vai ver mais no próximo slide exatamente quem são essas pessoas que licenciam o filme. Mas a licença basicamente é um pagamento que uma outra empresa, por exemplo, uma sala de cinema ou um canal de televisão, vai realizar à produtora pelo direito dela poder exibir aquela obra dentro de um espaço de tempo, dentro de uma janela, dentro de um número de vezes previamente delimitado, né? Então é daí que vem o dinheiro, né? Daí que vem a remuneração da produtora. É juntando a remuneração do que a gente fala dessas diferentes janelas, desses diferentes segmentos de mercado, que a produtora vai juntando essas remunerações e vai compondo o que a gente chama de receita líquida do produtor, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é isso. Tá? Então, esse é o modelo de negócio principal de como funciona uma empresa produtora de cinema, né, que é especializada em filmes. Ela financia os filmes, ela desenvolve os filmes, depois ela vende, né, essas licenças para outras empresas poderem exibir o filme. E um outro modelo de negócios que também existe são quando as empresas produtoras prestam serviços, né? Ou seja, no licenciamento a gente está falando de obras que são obras originais dessas empresas. Elas são as donas, como eu falei, dos direitos patrimoniais. Então, uma empresa que ela é a dona do direito patrimonial, ela faz um licenciamento, ela só, por exemplo, ela vai licenciar para um canal de televisão, ela permite que o canal de televisão exiba, vamos dizer, 5 vezes durante o período de 2 anos. Depois que o canal exibir isso, o canal ele não virou dono da obra. A obra sempre foi da produtora, nunca deixou de ser. O que o canal fez foi comprar o direito de exibir dentro desse período de tempo, dentro desse número de vezes. Isso é o licenciamento. A prestação de serviço, na verdade, ela acontece quando, por exemplo, um canal de televisão contrata uma empresa, né, uma outra parte, uma empresa de fora da estrutura desse canal, para poder prestar um serviço, muitas vezes também de produção. O que quer dizer? Por exemplo, quando um canal de televisão tem uma série de televisão e ele decide contratar uma outra empresa para poder produzir essa série de televisão. Por que um canal de televisão faz isso? Muitas das vezes porque o valor é menor, né? Porque ele não consegue dar conta ao mesmo tempo de poder produzir aquilo, ou também pode ser como modelo de negócios. Então, por exemplo, se a gente pegar as plataformas de VOD, como não todas, mas por exemplo a Netflix, por exemplo, ela é uma plataforma que ela não tem os seus próprios estúdios, pelo menos até hoje ela não possui. Então o que ela faz? Ela possui como modelo de negócio principal a contratação da prestação de serviços para que outras empresas independentes, produtoras, produzam as séries que são delas. Né? Então quando você vê, né, não todas, mas a maior parte das obras que são originais da Netflix, ela comprou esses projetos de outras produtoras, contratando essas produtoras para prestarem um serviço de produzir, de filmar, de finalizar, mas os direitos patrimoniais são da Netflix. Então, esses dois modelos são dois modelos que coexistem dentro desse mercado. E geralmente uma produtora, né, o que a gente fala uma produtora independente, uma produtora, no caso do Brasil, ela geralmente possui esses dois tipos de braços dentro do seu modelo de negócios, né? E a prestação de serviço pode ser de outras coisas muito mais simples, por exemplo, como, por exemplo, de produzir vídeos institucionais, ou, por exemplo, de produzir campanhas eleitorais. Você pode ter uma produtora audiovisual, por exemplo, que produza vídeos de casamento. Todas essas produtoras elas estão incluídas dentro desse universo que é o universo das produtoras de audiovisual. E aí, falando um pouco mais detalhadamente, né, sobre o licenciamento, ok, eu sou um produtor, tenho uma produtora, né, abri a minha empresa, desenvolvi o meu projeto, adquiri os direitos,
financiei o meu filme e aí eu quero fazer isso. Então, eu quero licenciar esse meu filme. Mas para quem que eu licencio um filme? Os filmes eles são licenciados para os diferentes segmentos de mercado, né, onde eles vão passar. Então, por exemplo, um filme ele é licenciado para salas de cinema. As salas de cinema passam a ter o direito de exibir por um número de vezes aquele filme por uma remuneração certa. Os filmes eles são licenciados para os canais de televisão, sejam abertos ou fechados. Os filmes podem ser licenciados para plataformas de vídeo sob demanda, como eu falei, como é o caso da Netflix, como é o caso da Amazon ou outras plataformas. Os filmes eles podem ser licenciados para outras mídias, por exemplo, aviões, né? Os aviões eles possuem ali os seus catálogos de filmes, né? As companhias aéreas elas pagaram para os produtores dos filmes para poderem ter aqueles filmes ali no catálogo, né? E aí tem diversas outras formas, né? Outras mídias. Por exemplo, no caso da animação, uma das coisas mais rentáveis, né? Um dos licenciamentos mais rentáveis no caso da animação, não é nem quando a produtora licencia para um canal de televisão, mas, por exemplo, quando ela realiza o licenciamento de marca. O que é o licenciamento de marca? É você fazer produtos derivados, é você fazer, por exemplo, bonecos, brinquedos, jogos, videogames, outros produtos. Você usa aquela marca que você criou para poder... e você vende o direito de outra empresa usar, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você produziu uma série de animação e aí uma empresa de jogos de tabuleiro ficou muito interessada. Você vai fazer o quê? Você vai licenciar para essa empresa de jogos o direito de usar a sua marca. E aí essa empresa vai pagar você um valor determinado para você poder para ela poder usar a sua marca. Então, o licenciamento de marca também é uma forma de remuneração muito grande de determinados tipos de obra audiovisual, né, que tem que entrar aí nesse cálculo também. No caso do cinema, a receita principal de um filme, ela geralmente ou idealmente vai vir do mercado de sala de cinema. Por quê? É onde o filme estreia pela primeira vez, né? Onde o filme faz a sua grande estreia nas salas de cinema. Então, o sucesso de um filme nas salas de cinema faz, por exemplo, com que o preço dele depois, quando você vai vender para um canal de televisão ou para uma plataforma de vídeo sob demanda, seja maior ou menor. Então, por isso que os filmes têm geralmente estreias maiores nas salas de cinema, né, onde é investido, né, porque esse é o segmento inicial, o segmento de mercado inicial desse tipo de obra audiovisual que são os filmes, os longa-metragens, né? Bom, como eu falei sobre o licenciamento, tudo isso que envolve, né, o licenciamento para sala de cinema, para canais de televisão, vai gerar o que a gente chama de receita líquida do produtor. O que é a receita líquida do produtor? Receita líquida do produtor é o valor final que o produtor vai ganhar pelos licenciamentos no caso do filme que ele realizou, tá bom? E aí a gente chega, né, para dar um exemplo um pouco mais concreto, no caso dos filmes na sala de cinema. Como que eu calculo quanto que um filme rendeu numa sala de cinema ou quanto que eu preciso ganhar ou quanto de público eu preciso fazer numa sala de cinema para o meu filme ser mais ou menos rentável, né? Aí você precisa fazer uma conta. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que funciona essa conta. Aqui no Brasil, né, não são valores são valores muito aproximados. Aqui eu não estou considerando os impostos, então é só para vocês entenderem um pouco a dinâmica de como que esse valor ele é calculado, tá? Vamos dizer, por exemplo, que é isso. Estamos lançando um filme em uma sala de cinema aqui no Brasil, né? Aí eu estou pegando aqui como base o preço médio do ingresso. O preço médio do ingresso ele é um indicador que é calculado pela Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, fazendo uma média do preço de ingresso nas salas de cinema do Brasil. Então, eu estou pegando aqui o valor que foi do preço médio do ingresso, que a gente chama PMI, de 2019, que foi de R$ 15,82, né? Então, vamos, por exemplo, eu estou fazendo um filme que a minha projeção é que esse filme dê 1 milhão de espectadores na sala de cinema, o que é um grande sucesso. No caso do cinema brasileiro, é um baita de um sucesso. Então tá, vamos lá, vamos começar a fazer a conta, né? Então, se eu faço 1 milhão de espectadores na sala de cinema, a minha renda aproximada
vai ser de 1 milhão vezes os 15,82, que é o preço médio do ingresso no Brasil. Então, fazendo essa conta, a minha receita bruta, ou seja, todo o valor acumulado sem descontos apenas em sala de cinema, vai ser de 15.820.000 reais. E aí é onde a gente tem o primeiro desconto do valor, desse valor bruto. Porque o exibidor ele geralmente fica, em média, com 50% desse valor. Então, dos 15.820.000, o exibidor, ou seja, o dono da sala de cinema, fica com metade desse valor. Pode ser mais, pode ser menos, aqui eu não estou contando os impostos envolvidos, é só para a gente poder ter uma média de fácil cálculo aqui. Mas então, o exibidor vai reter essa remuneração, que é a remuneração dele, né? O valor que ele recebe, o lucro que ele recebe pelo investimento dele na sala de cinema, no trabalho dele, etc. Ok. Desse valor que resta, esse valor vai para o meu distribuidor, né? O distribuidor é essa empresa que eu contrato para poder fazer a negociação do meu filme com as salas de cinema, fazer a negociação do meu filme com os canais de televisão, com as plataformas de vídeo sob demanda. Essa empresa especializada em vender. A produtora é quem produz, o distribuidor é quem vende o filme, quem distribui o filme. E a sala de cinema, o canal de televisão, a plataforma de vídeo sob demanda é quem exibe o meu filme. Então, a sala de cinema vai fazer esse repasse desse 50% para o exibidor. Para o distribuidor. E aí o que o distribuidor vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer vai ser retirar desse valor, fazer uma retenção desse 50% que ele recebeu. Ele vai reter o que ele investiu do que a gente chama de P&A, que é Print and Advertisement, que é basicamente as despesas que ele teve com as cópias do filme e as despesas que ele teve com marketing, com propaganda, as veiculações das propagandas em televisão, em jornal, na internet, etc. Né? Obviamente, essa despesa ela acaba sendo maior o quão maior é o filme. O quão mais comercial o filme, maior o investimento que a distribuidora faz desse P&A para o filme poder ter um retorno maior. Né? Então vamos dizer que nesse caso, 1 milhão é um filme de um grande sucesso, vamos dizer que nesse caso a distribuidora investiu 3 milhões de reais nisso que a gente chama de P&A. Bom, ela investiu 3 milhões de reais, então do que o exibidor mandou para ela, que foi 7.910.000, ela vai subtrair esses 3 milhões que foi o P&A investido. Logo, restaram 4.910.000 reais. Esse é o valor de onde a distribuidora vai retirar a remuneração dela. Veja, o que ela retirou de 3 milhões foi o investimento em cópias, em marketing, que ela contratou outras empresas. Não foi a remuneração pelo serviço dela, pelo trabalho dela, o lucro dela nesse business. Então ela vai, a partir desse valor, depois de retirar do P&A, ela vai retirar a remuneração dela, que no caso do Brasil fica em torno de 25%. Né? Então, tirado esses 25%, a gente vai chegar num valor aí que está dando aproximadamente R$ 3.682.500. Esse é o valor que a distribuidora vai repassar ao produtor. Tá? E aí o que acontece? O produtor ele pode ter que, por exemplo, fazer uma devolução desse dinheiro, vai pegar esse dinheiro para poder pagar o banco, por exemplo, onde ele pegou o empréstimo, dependendo do tipo de filme que ele está produzindo. Ou você pode ter uma retenção prioritária, por exemplo, no caso de algum outro coprodutor, de algum investidor que botou o seu filme. E depois de pagos esses repasses, né, de pagos esses investidores prioritários, a gente vai chegar num valor que é o que a gente chama de RLP, Receita Líquida do Produtor. Em cima dessa receita, pode incidir também participações, por exemplo, de fundos de investimento, como o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo público que financia os filmes, mas que tem participação sobre a receita do produtor. Mas vamos dizer que, nesse caso, o produtor bancou o filme do bolso dele. Então, se ele bancou o filme todo do bolso dele, esses R$ 3.685.000 reais vão voltar para ele. Se o filme dele custou R$ 3 milhões de reais, então o produtor
teve, nesse caso, um lucro de R$ 685 mil. Caso esse filme tenha custado R$ 4 milhões, esse produtor teve um prejuízo aí de mais ou menos R$ 315 mil. Então, é assim que funciona a participação sobre sala de cinema. E aí o fato de um filme fazer mais sucesso ou menos sucesso vai fazer com que, por exemplo, depois quando ele for licenciado para o canal de televisão, vai fazer com que o canal pague mais, porque obviamente um filme que foi um sucesso, um grande sucesso na sala de cinema, todo mundo quer assistir. Logo o canal vai ter que desembolsar um valor maior para poder pagar para o produtor. Nesse exemplo que eu dei, eu partia de um pressuposto, de uma hipótese de que o produtor tinha bancado o filme do próprio bolso dele. Mas a verdade é que isso é muito difícil de acontecer no Brasil. E aí a gente chega numa questão que é: mas como que um filme é financiado? Você assiste um filme na sala de cinema, você assiste um filme na televisão, mas como que um produtor conseguiu esse dinheiro? Você pensar que ele é um empresário. Um filme ele tem um orçamento alto, né? Como eu falei lá das características, ele é um investimento de risco, é uma coisa muito arriscada. Então, como que um produtor consegue dinheiro para poder fazer um filme? E aí a gente vai entrar em dois modelos, que são dois modelos um pouco diferentes de como os filmes são financiados no mundo. Claro que, né, existem outras formas, mas aqui eu estou falando das principais, das mais usuais do mercado, que é essa distinção entre o modelo que é o modelo aplicado nos Estados Unidos, né, na América do Norte, o que inclui também a Inglaterra, de uma forma um pouco híbrida, e o modelo, por exemplo, que é adotado na Europa, e modelo esse que o Brasil também adota. Então, como que um filme ele é financiado, por exemplo, nos Estados Unidos, né, num cinema, dentro de uma produção independente, né, uma produção que os filmes não são produzidos por um grande estúdio. Nesse caso, você tem a figura de um produtor, que é o dono de uma empresa produtora que está inserida dentro do mercado norte-americano. E aí o caminho é sempre o mesmo, ele vai buscar bons projetos, boas histórias, bons diretores, ele vai fazer esse trabalho, que é um trabalho de curadoria, que é um trabalho muito importante, de encontrar esses talentos, encontrar essas histórias, e ele vai transformar essas ideias, essas histórias em um roteiro cinematográfico. A esse roteiro ele vai ter que atrelar um diretor, obviamente, que vai ser o responsável técnico, a mente técnica, criativa e artística principal de um filme. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar os investidores desse filme, né? Que no caso do mercado norte-americano, geralmente são as empresas distribuidoras, que podem ser as majors, né? Que são os grandes estúdios, como Disney, a Universal, por exemplo, a Fox, ou não. E aí ele vai tentar vender esse filme para os direitos de distribuição desse filme. Ou seja, ele vai virar e vai falar: olha, eu tenho um filme com esse orçamento. Você tem interesse em financiar a produção desse meu filme? Eu tenho o roteiro, eu tenho o diretor, eu tenho os atores, que são esses. Se você me der o dinheiro da produção, você será o distribuidor do filme. E aí a negociação ela pode ser milhares envolvidas, a distribuidora vai ter uma participação em cima de uma parte de uma renda do filme, ou vai ter um retorno de tantos por cento a mais daquilo que ela investiu. A negociação ela pode mudar, mas o que importa é: você vai ter uma empresa distribuidora que vai financiar um filme. Às vezes ela vai financiar um filme integralmente, às vezes não, às vezes ela vai botar uma parte do orçamento, por exemplo, e ter o mercado só dos Estados Unidos, e você vai precisar, o produtor, no caso, né, que tem uma produtora nos Estados Unidos, vai precisar procurar uma empresa que vai querer fazer a distribuição internacional do filme, e aí você compõe o seu orçamento e fecha o orçamento do seu filme, você filma ele e você, né, junto com você entrega ele para a distribuidora que vai vender o filme, e aí o seu retorno vai depender dessa negociação que você fez com a sua distribuidora. Esse modelo de negócios ele só existe na América do Norte, né, e no Reino Unido, e tem uma razão disso acontecer, que é aquilo que a gente falou lá atrás de desconto cultural. Por que esse modelo ele é possível nos Estados Unidos? Porque os filmes que são falados em inglês eles são altamente rentáveis. Uma vez que os filmes falados em inglês eles sofrem pouco desconto cultural, né, você veja que hoje um filme que ele é falado em inglês ele é bem recebido em quase todo mundo.
São raros os países que têm um desconto cultural grande em relação aos Estados Unidos. Hoje, mesmo na China, que é um país culturalmente muito diferente dos Estados Unidos, os filmes norte-americanos têm estratégias muito bem definidas, né? Porque você tem um mercado que é um mercado gigantesco, né? De mais de 1 bilhão de pessoas, e que se um filme vai bem na China, ele se paga, né? Então, lembra que eu falei que cada licenciamento ele vai gerando uma receita para o seu filme? Bom, quando você faz uma projeção de um filme, que é um filme feito dentro do mercado norte-americano, a possibilidade de receitas dele aumenta de forma exponencial. Um filme feito nos Estados Unidos, ele é licenciado nos Estados Unidos, mas ele é licenciado também no Reino Unido, na Europa como um todo, nos países africanos, nos países da América Latina, no Japão, nos países da Ásia de uma forma geral. Ou seja, ele tem um mercado gigantesco pelo simples fato de ser falado em inglês e de estar inserido dentro desse mercado global do cinema hollywoodiano. E aí, o que acontece quando a gente olha, por exemplo, para o modelo, né, que é um modelo do restante da Europa, tirando ali o Reino Unido, mas de uma forma geral, né, não é que todos os filmes são produzidos dessa forma, mas no geral é assim que se produz. Como que é feito, né, o financiamento do filme? Você tem uma participação pública muito maior dentro do financiamento de um filme. Por quê? Porque esses filmes, se você pega um filme, por exemplo, um filme francês, ele vai sofrer muito mais desconto cultural, ele não vai ser tão rentável como um filme inglês. A mesma coisa, um filme espanhol, ele não vai ser tão rentável como um filme inglês, e não necessariamente pelas suas características, por ele ser bom ou ruim, mas por uma simples questão de que as pessoas vão sentir uma maior dificuldade de assistir um filme, por exemplo, no mundo como um todo, um filme alemão, do que um filme passado nos Estados Unidos, porque as pessoas estão mais acostumadas com o estilo de vida norte-americano, com a língua inglesa e por aí vai. Isso faz com que o modelo de negócio, com que a conta seja muito difícil de ser fechada. E aí isso envolve uma participação pública maior. Então todos os países europeus, de uma forma geral, eles possuem por exemplo, investimentos altos na produção cinematográfica. Muitas das vezes você acaba tendo um investimento híbrido em filmes que são mais comerciais, ou seja, você tem um investimento que é do Estado, mas você também tem um investimento privado, assim como também nos Estados Unidos você também, muitas das vezes, tem um modelo híbrido na forma de otimizar o seu orçamento utilizando recursos públicos mesmo para poder fazer filmes em Hollywood, que é como a gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente. Mas enfim, o que é importante a gente entender é o seguinte: e no Brasil, como é que é? Como que um filme é financiado no Brasil? Ele obviamente vai seguir essa lógica mais parecida com o filme como é feito na Europa, de uma forma geral. Por quê? Porque um filme que é feito no Brasil, ele tem um mercado mais restrito, que é o caso do mercado brasileiro. Ele é um mercado menor. Pensa que um filme, quando ele é produzido em língua inglesa, ele tem como público em potencial 6 bilhões de espectadores. Quando você está falando de um filme brasileiro, você tem um público em potencial dos 200 milhões de brasileiros que existem no nosso país. É uma diferença absurda por conta do desconto cultural. Então, é muito difícil que apenas as empresas assumam os riscos de fazer um filme no Brasil, porque o risco, como eu falei, né, é um produto de experiência, é um risco gigantesco que tem, é muito elevado de uma produtora assumir todos esses riscos financeiros. Então, até por conta dessa característica híbrida do audiovisual, que a gente já falou, que ele ao mesmo tempo ele é um objeto de mercado, mas ele também é uma obra cultural e artística, o governo ele é convidado, ele é pela classe audiovisual, pelos produtores audiovisuais, a investir, né? Então, se a gente pegar o sistema de financiamento dos filmes no Brasil, ele é majoritariamente influenciado pelo sistema europeu, né? Onde o Estado investe na produção cinematográfica dentro de uma perspectiva social e cultural. Por quê? Quando um filme norte-americano chega no Brasil, ele já se pagou nos Estados Unidos, já se pagou em outros territórios. Se aqui no Brasil você não tem nenhuma política para poder incentivar a produção do filme brasileiro, do filme produzido por profissionais brasileiros, o que vai acontecer? Só vai ter filme norte-americano. Se você não coloca nenhuma barreira à entrada do filme norte-americano, você só vai ter filme norte-americano. Qual é o problema disso?
a gente só vai consumir narrativas norte-americanas, a gente não vai se ver na tela, a gente vai perder as nossas raízes culturais, os nossos laços identitários. Então, a questão do financiamento público, como surgido na Europa, desenvolvido na Europa, no qual a gente emulou no Brasil, passa também por uma questão de você desenvolver uma noção de identidade nacional, de desenvolver os seus laços culturais, de você investir naquilo que te define como um povo. Isso acontece só com o audiovisual? Não. A gente pode pegar algum outro produto, né, aqui do nosso país. Vou dar um exemplo. A produção de leite. O Brasil, hoje, ele é um grande produtor de leite, né, muito mais do que produziu no passado. Só que a França também é uma grande produtora de leite. O que acontece? Na França, que tem uma relação histórica com a produção de leite, toda a questão da produção dos queijos, etc., o governo francês ele bota grandes incentivos, isenções fiscais para os produtores de leite, o que faz com que o preço do leite chegue muito barato em outros mercados fora da França. E o que acontece? Bom, o leite que é produzido na França, pela questão da quantidade de incentivos fiscais dadas pelo governo francês, chega muito barato aqui. Então, eu tenho dois caminhos. Se eu não faço nada, por que o consumidor brasileiro vai consumir o leite brasileiro se o leite francês chega subsidiado muito mais barato aqui, né? E aí o que acontece é que o governo é convidado a regular o setor, né? Os produtores eles vão levar essa questão para o governo, falar, olha, eu produzo leite no Brasil. É importante que o Brasil produza leite, porque é importante que, por exemplo, que o Brasil não né, o leite é um alimento que é muito comum, né, faz parte da cultura alimentar do brasileiro. Então, os produtores de leite vão argumentar com o governo o seguinte, olha só, é muito importante que o Brasil seja autossuficiente em leite, que o Brasil tenha uma produção de leite. Por quê? Porque se um dia a França decidir não produzir, não vender mais para o Brasil, eu preciso ter um mercado interno forte, estabelecido, né, desenvolvido, com empresas fortes, atuantes e que tenham uma participação, que tenham capilaridade, com uma infraestrutura de produção de leite bem desenvolvida, para eu não ter uma dependência tão grande assim do produto externo, não estar tão exposto a esse produto externo. Então, você precisa regular esse mercado. Como que você regula esse mercado? Você pode me dar subsídio, por exemplo, fazer a mesma coisa que o mercado francês faz, que é me dar subsídio. Quando você me dá subsídio, o que você faz? Você diminui a minha taxa de imposto. Quando você diminui minha taxa de imposto, o que eu faço? Eu consigo diminuir o preço do meu leite. Eu não consigo diminuir porque o meu custo sem esse subsídio, porque o meu custo de produção é muito alto. E o leite francês só chega barato aqui porque o governo francês bota o subsídio na produção. Então, uma forma é você dar o subsídio para o produtor. Isso faz com que o produtor consiga diminuir o valor do leite, por exemplo, e ter uma concorrência maior. Mas, às vezes, isso não é suficiente. E aí, o que o governo precisa fazer? Ele precisa taxar o leite estrangeiro. Ele precisa colocar uma taxa dentro desse leite que chega da França, por exemplo, para fazer com que a produção brasileira seja competitiva. Ele precisa regular o mercado para poder fazer esses ajustes, porque isso é importante para a soberania nacional dentro dessa ideia de uma autossuficiência, de um desenvolvimento industrial, né? No caso de uma indústria específica. Então, eu estou falando de leite, mas a produção audiovisual ela passa pela mesma questão. Então, os países desenvolvidos que não possuem indústrias autossuficientes, ou seja, que não conseguem fazer filmes que o próprio consumo interno banque aqueles filmes, como é o caso, por exemplo, da França, como é o caso, por exemplo, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, de uma forma geral, os países europeus desenvolvidos, o governo investe valores bastante altos até nessa produção, para fazer com que o país tenha uma produção própria, né? E aí, no caso do audiovisual, isso é ainda mais importante, porque se um país ele não tem uma produção própria de audiovisual, ele perde a sua noção de identidade, ele perde aquilo que define ele, e isso passa por uma questão de soberania nacional. Então, esses são os modelos principais, né? Como são financiados, né? Os modelos eles existem de acordo com as possibilidades que esses mercados colocam e também pelas questões políticas envolvidas. Então,
o que acontece, né? Por que a Europa desenvolveu esses sistemas de financiamento? Para poder ter um mercado interno forte de produção audiovisual, para não ser um país que apenas consome conteúdo estrangeiro, né? E aqui no Brasil, já há algum tempo a gente vem, né, ou pelo menos vinha aí antes desse governo atual, caminhando dentro de uma ideia de um fortalecimento da indústria, da nossa própria indústria audiovisual, para a gente poder ter um nível de competição maior frente ao produto estrangeiro que chega aqui muito barato. Quando um filme da Marvel chega no mercado brasileiro, ele já foi pago no mercado estrangeiro, ele já foi pago nos Estados Unidos. Então qualquer um centavo que ele ganha já é lucro. O filme brasileiro, quando estreia na sala de cinema, ele precisa fazer a sua carreira, vamos dizer assim, do zero. Então, é uma competição que é muito desleal e é por isso que esses sistemas de financiamento são feitos dessa forma, e esses modelos eles acabam, né, sendo desenhados dessa forma. E isso leva a gente a uma pergunta, que é uma pergunta também que é muito importante, que é, mas então os filmes norte-americanos eles são feitos exclusivamente com dinheiro privado? Investimento privado? Não. Isso é uma coisa muito importante. Por que não? Né? Como eu falei da questão do subsídio, dando o exemplo do leite, a produção cinematográfica ela tem um impacto muito grande. Né? Ela tem um impacto tecnológico, por exemplo. A produção de filmes leva, por exemplo, ao desenvolvimento de tecnologias digitais hoje, mas no passado de tecnologias, por exemplo, da cor, do som, de captação de movimento, né? Você tem um desenvolvimento regional que pode ser realizado quando você produz, por exemplo, filmes em alguma cidade, você contrata, né? Porque quando um filme ele é produzido, não são só os técnicos que trabalham no filme, tem toda uma cadeia de fornecedores que é ativada com esse filme. O catering, né, que é a empresa que vai servir a alimentação, o transporte, o aluguel de locações, o aluguel de objetos de arte, o varejo que vai vender, por exemplo, peças de roupa para o figurino, ou objetos de arte, ou mesmo material de produção. Então, o audiovisual ele movimenta toda uma economia. Então, dentro de uma perspectiva econômica, é um bom investimento público investir em audiovisual. E quem usa muito esse tipo de investimento é a própria produção hollywoodiana. Então eu separei aqui alguns exemplos, eu vou colocar também o link dessas matérias aqui na descrição, que é para a gente poder entender um pouco mais e complexificar um pouco mais como que esses filmes são financiados. Né? Então, como eu falei, um filme norte-americano, dentro do modelo de negócios dele, ele vai procurar esse dinheiro. Ele vai montar esse orçamento e vai atrás de uma distribuidora, né? De uma distribuidora que invista aquele orçamento que ele botou. Mas muitas das vezes, para ele poder, por exemplo, chegar naquele orçamento, ele precisou de ativar apoios locais, apoios públicos, recursos públicos, né? Então eu vou dar um exemplo. A Coreia do Sul, que é um país que desenvolveu muito a sua indústria audiovisual por meio do incentivo público, né, do incentivo muito grande de recursos públicos, ela tem uma política cultural e cinematográfica de atrair grandes produções para a Coreia do Sul. Por quê? Uma vez que ela traz um filme hollywoodiano para ser filmado na Coreia do Sul, ela traz mão de obra capacitada, especializada, que vai para a Coreia do Sul trabalhar lá. E quando isso acontece, essa mão de obra especializada, ela capacita a mão de obra local, os técnicos locais, leva um melhor desenvolvimento técnico, tecnológico daquela mão de obra. Ao mesmo tempo, ao dar um incentivo fiscal, por exemplo, para um filme ser filmado na Coreia do Sul, ela faz com que, por exemplo, a economia local se mova. Né? Um filme que vai ser filmado em um determinado local, é isso, como eu falei, o produtor vai ter que contratar fornecedores daquele local. Então, por exemplo, a Coreia do Sul é um país que foi escolhido, por exemplo, para ser filmado o Pantera Negra. Sempre que você assistir um filme de Hollywood e você perceber que tem um país, tem uma locação muito específica, pode se questionar. Geralmente, aquela locação, aquele país, aquilo foi escolhido porque você teve algum tipo de incentivo para aquela produção ser filmada lá. Era mais barato filmar lá. Então, né, no caso do Pantera Negra, você tem uma cena incrível de ação que acontece em Seul,
E por que ela aconteceu em Seul, especificamente? Por conta de um investimento público que o governo da Coreia do Sul colocou no filme. Então, sim, Pantera Negra teve um investimento público do governo da Coreia do Sul. Mas não são só países estrangeiros. Se você olhar para o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem um sistema muito forte de incentivo público dos estados, né? Então tem aqui uma matéria que fala que fala sobre os créditos, né? Os tax credits que, por exemplo, o governo da Califórnia deu para os filmes. Basicamente, como que funciona esse tipo de incentivo, né? O produtor, por filmar determinado filme em um local, ele passa a ter um abatimento nos impostos. Ou seja, o Estado dá um subsídio no imposto que o produtor vai pagar, que ele vai dever durante a produção daquele filme, como forma de atrair aquela produção para aquele lugar. Então você acaba criando polos de produção regional, como você tem na Califórnia, você tem na Geórgia, por exemplo. Como o Canadá, durante muito tempo, também teve esse tipo de investimento para poder atrair. E esse tipo de subsídio ele é muito importante, ele movimenta mesmo as economias locais. Então aqui eu inseri uma notícia que é muito interessante, por exemplo, que é sobre o estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que foi durante o ano passado que estava sendo colocada para votação uma lei anti-aborto, né, no estado. E aí, o que aconteceu? Os grandes estúdios, ameaçaram, por conta dessa lei anti-aborto, eles ameaçaram retirar suas produções do estado da Geórgia. Ou seja, por uma questão política, os estúdios estavam ameaçando tirar os seus filmes da produção daquele estado. Por que eles filmam no estado da Geórgia? Porque o estado da Geórgia dá um tax credit para esses filmes poderem serem filmados lá. Então você veja como que, mesmo dentro, do país mais liberal do mundo, de uma produção industrial, você tem uma relação com o Estado muito forte, uma relação que visa proteger as economias locais, que visa atrair, manter talentos, que visa incentivar o desenvolvimento de indústrias, porque sabe que esse investimento que é feito retorna de várias formas, como eu falei, né? Retorna economicamente mesmo, com dinheiro, com mais impostos que vão ser gastos lá, mas retorna também com a imagem para o país, né? Aqui eu botei também um outro exemplo do último filme do Missão Impossível, que utilizou recursos da Noruega na sua filmagem, né? Então, se você assiste o filme, tem uma cena de perseguição muito grande no filme, né? Chegando ao final do filme, e que essa cena ela termina numa montanha. No filme, essa montanha fica na Índia, mas essa montanha, na verdade, onde foi filmado, foi na Noruega. E o governo da Noruega botou dinheiro para o filme ser filmado lá, né? Para essa montanha poder aparecer no filme. Então você veja que tem uma série de incentivos no mundo todo. Então, se você pegar, por exemplo, a prefeitura de Paris, por exemplo, tem um incentivo muito grande para que filmes sejam filmados lá. Por quê? Essa quantidade de filme que é realizado em Paris não é à toa. Você não tem tanto filme sendo passado em Paris à toa. É porque a cidade de Paris bota muito dinheiro público para atrair filmagens. Porque ela sabe que o dinheiro que ela bota atraindo filmagens na cidade de Paris faz com que essa imagem dessa cidade turística, dessa cidade mística, instigante, seja retroalimentado e volte depois por meio do turismo. Então, também é uma coisa, se você vê um filme estrangeiro que se passa em Paris, fique atento, ele provavelmente teve dinheiro da cidade de Paris. E aí um exercício que é muito legal de fazer é assista os créditos do filme, assista os créditos inteiros. Os créditos do filme contam a história do filme, não só em termos de técnicos que trabalharam no filme, mas em termos de financiamento. Então, se você for ver os créditos do filme do Missão Impossível, desse último Missão Impossível, você vai ver lá no final o logo do governo da Noruega, né? Então, assistir os créditos até o final te ajuda a entender quais foram os caminhos que esse filme fez para poderem ser financiados. Agora a gente vai falar um pouquinho dos festivais de cinema, né? Qual que é o lugar que esses festivais ocupam no mundo de hoje? A produção cinematográfica hoje. É um lugar muito importante, na verdade. Primeiro, entender qual que é a origem desses festivais, né?
Os festivais de cinema existem pelo mundo todo e os europeus, eles têm a origem deles dentro de uma lógica de férias mesmo, de turismo. Então, os primeiros festivais que vão surgir, né, o primeiro festival que surge é o Festival de Veneza, em 1932, ele surge muito nessa perspectiva, dentro do âmbito da Bienal de Arte de Veneza, de levar até Veneza essas produções, o cinema do mundo que está sendo feito. Então os festivais eles vão sendo criados, né? Então em balneários, por exemplo, como o Festival de Cannes, para poder fazer com que sejam pontos de encontro, onde as pessoas vão poder assistir esses filmes, estarem antenadas, né, no que está sendo produzido no mundo todo. Então os festivais eles começam a surgir dentro dessa perspectiva e essa perspectiva vai se transformando ao longo do tempo. Mas o que não muda é que os festivais eles passam a ocupar um lugar dentro do mercado, né? Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender que um festival de cinema ele faz parte de um mercado. Ele não é só um sistema de legitimação, ele é o sistema de legitimação de um filme. Não são todos os filmes que dependem de festivais de cinema, obviamente. Se você pega um filme que ele é feito diretamente para um público local, um blockbuster, a relação que ele tem com o público já está dada, né? Você vai alcançar aquele filme por meio, por exemplo, do investimento que você vai fazer em marketing, ou porque ele é baseado em uma obra que já tem um certo público, já tem um público prévio. Agora, no caso de filmes que são filmes mais independentes, ou no caso de filmes que são filmes mais autorais, que estão muito ligados à figura de um diretor, autor, os festivais eles ocupam esse lugar de fazer a curadoria, de fazer a seleção desses filmes. Eles funcionam como uma peneira de mercado. Os festivais, e aí com todas as implicações políticas, estéticas, que se pode questionar do lugar que eles ocupam, se é justo ou não, né? A gente pode questionar isso, mas a questão principal é que eles ocupam esse lugar, um lugar historicamente construído de curadoria de mercado. Então, né, a gente tem hoje no mundo os 5 principais festivais do mundo, né, os maiores festivais, que são os festivais com maior valor de mercado, é o Festival de Berlim, é o Festival de Cannes, é o Festival de Veneza, o Festival de Toronto e o Festival de Sundance. Esses são os 5 principais festivais que está muito ligado ao histórico deles, ao potencial de mercado que os filmes que passam lá acabam tendo. Mas o que é importante da gente entender dos festivais é esse trabalho que esses festivais têm de selecionar os filmes, né? São muitos filmes sendo produzidos ao longo dos anos por todas as cinematografias do mundo. E aí como que você faz, por exemplo, para fazer com que um filme seu chegue numa sala de cinema na França, né? Como que você faz para vender um filme seu que foi produzido no Brasil, por exemplo, e consiga colocar ele dentro de uma sala de cinema nos Estados Unidos? Os festivais, eles falam muito sobre os públicos, né, sobre os seus próprios mercados. Então, isso que eu falei dos 5 principais festivais é porque eles são festivais que acontecem em grandes mercados, né, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Itália e na Alemanha. São todos grandes mercados de cinema, né, mercados que têm muitas salas de cinema, mercados que têm canais de televisão, né, mercados que têm plataformas de vídeo sob demanda. Então, os festivais eles ajudam a selecionar os filmes que mais tem a ver também com o tipo de público que consome os filmes nesses países onde eles acontecem. Então, você pode questionar, claro, né? Então, mas o filme brasileiro, ele para ser bom, ele precisa passar por um festival europeu, precisa ter a chancela. Esses questionamentos, eles são super legítimos, eles têm que ser feitos. Eu não estou entrando aqui no mérito, né? Porque aí é um outro tipo de discussão. A minha questão é entender que, na verdade, os festivais eles não são coadjuvantes dentro desse mercado, mas eles são elementos principais, eles são elementos fundamentais. Muito provavelmente, um filme mais autoral, um filme mais independente que você assistiu na Netflix, que chegou até a Netflix, ele passou por algum festival de cinema primeiro, né? Porque como que essas plataformas, esses canais descobrem esse filme? Eles vão diretos aos produtores? Não. Eles passam por essa peneira que os festivais de cinema criam. Então, entender a lógica dos festivais de cinema é fundamental para você conseguir entender como que você faz para inserir o seu filme dentro de um mercado que é um mercado global, né? Como eu falei,
o sucesso do cinema hollywoodiano, do cinema norte-americano de uma forma geral, o sucesso comercial tem a ver muito com essa capacidade desses filmes terem um desconto cultural menor, logo, comunicarem com públicos de diferentes países, né? Isso é um desafio muito grande, tem muito a ver, claro, com o desenvolvimento dos Estados Unidos enquanto potência econômica e cultural, mas é importante que a gente tenha essa ideia de que os festivais eles servem como essa curadoria de filmes do mundo, né? E cada festival vai ter o seu tipo de filme, né? Mesmo nos festivais mais importantes, você geralmente tem uma mostra principal, com mostras paralelas. Essas mostras elas têm também definições. Então, se você é um cineasta, se você é um diretor, se você é um produtor de início de carreira e quer produzir esse tipo de filme, né, longas-metragens que sejam independentes ou que sejam mais autorais, é muito importante entender. Como que a gente entende? A gente entende vendo as seleções, assistindo os filmes, pesquisando historicamente, né, que tipo de filme que passou naqueles lugares, lendo as críticas que são publicadas todos os anos, né, e por aí vai. E por que determinados festivais têm mais importância do que outros, né? Isso é uma pergunta também que sempre é feita. Isso também tem a ver com questões históricas, né? Então, se a gente está falando de um festival, por exemplo, na França, ou no caso de Veneza, na Itália, você tem uma questão de como que a Europa, né, exerce, no caso do Ocidente, essa influência tão grande, cultural, né, que já dura muito tempo. A mesma coisa nos Estados Unidos. Então, esses festivais, eles passam também por essas lógicas de dominação cultural, por essas lógicas coloniais que a gente ainda possui, obviamente, né? Ao mesmo tempo, eles têm dentro do passado deles o lançamento de cineastas, o que é uma coisa indiscutível. Então, para eles é importante lançar novos cineastas, né? Esses festivais eles estão ligados nos novos realizadores, eles acompanham as carreiras dos diretores, né? E, de fato, diversos desses festivais, que são os mais importantes, lançaram talvez os principais cineastas, pelo menos que a gente conhece hoje, né? De novo, questionar esses lugares é sempre muito importante. E aí eu chamo a atenção da importância dos festivais brasileiros de cinema, né? O Brasil tem um calendário de festivais de cinema, cada um com a sua linha curatorial, cada um dentro de uma proposta. Então você vai ter a Mostra de Cinema de Tiradentes, que é uma mostra de cinema que está preocupada em ter uma produção de mostrar um cinema contemporâneo produzido por novos talentos ou de primeiros filmes. Você vai ter um festival como o Festival de Brasília, que é um festival super importante, que sempre traz à tona questões políticas. E por aí vai. Cada festival vai ter o seu lugar. Então entender também os festivais brasileiros dentro desse contexto é entender um pouco essa dinâmica, mas dentro de um contexto local, né? Ao mesmo tempo, esses festivais, como eu falei, eles não são coadjuvantes do mercado, eles fazem parte, eles estruturam o mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega um festival como o Festival de Cannes, que é o principal festival de cinema do mundo, o Festival de Cannes tem dentro da sua seleção oficial de curtas-metragens uma seleção chamada Cinefondation. Essa seleção é uma seleção de curtas realizados por alunos que estão na faculdade. Ou seja, o Festival de Cannes, que é o principal festival de cinema do mundo, dá a mesma importância aos seus grandes autores aos novos diretores. Eles querem descobrir os novos autores, os novos diretores desde a faculdade. Eles querem acompanhar essas carreiras, eles querem ver o desenvolvimento dessas carreiras. Então, eles constroem essa lógica de que você tem a mostra de filmes de escola, você tem a seleção oficial de curtas-metragens, que concorrem também a uma palma de ouro do curta. Por quê? Porque eles querem ver o desenvolvimento desses cineastas, eles querem acompanhar esses cineastas. É claro que isso não impede que um total desconhecido faça o seu primeiro filme que estreie no Festival de Cannes. Só que a lógica é que, na verdade, esses festivais estruturam o mercado.
Então, os cineastas vão aos poucos sendo conhecidos, chamando a atenção dos curadores, construindo as suas carreiras, primeiro desenvolvendo seus curtas, depois exibindo seus curtas internacionalmente, e aí criando as suas carreiras internacionais, de acordo, é claro, com as questões históricas envolvidas, com as possibilidades também de cada um e também com os talentos de cada parte envolvida. Então os festivais eles ajudam a estruturar as carreiras do mercado de cinema, né? Então, por exemplo, se eu pego um festival aqui no Brasil como Curta Cinema, que é um festival de curtas da cidade do Rio de Janeiro, ele é um festival que faz um grande panorama de curtas do mundo inteiro e tem uma mostra competitiva de curtas brasileiros. E o filme que ganha o festival Curta Cinema, ele fica qualificado a concorrer a um Oscar de melhor curta-metragem. Ou seja, então como que você faz para você chegar no Oscar, né, que é a premiação máxima da indústria norte-americana? Também existe um caminho, existe uma trajetória, os festivais eles fazem parte desse caminho. Talvez se você tenha aí ambições de ganhar um Oscar de curta-metragem, talvez o caminho seja aplicar, primeiro fazer um excelente curta-metragem e aplicar ele nos festivais que qualificam para o Oscar. As carreiras elas são construídas dessa forma, né? Elas são trajetórias. Dificilmente você tem coisas que brotam do chão dentro desse mercado, né? As coisas são construídas aos poucos, né? As carreiras dos cineastas, dos produtores, dos atores, dos talentos, elas vão se organizando dentro dessas lógicas, que são lógicas que, como eu falei, essas são as estruturas, não estou aqui dizendo que elas estão certas ou erradas, mas é assim que funciona. E aí a gente pode questionar, claro, as implicações políticas, estéticas também dessa lógica, como que funciona esse mercado de uma forma geral. Bom, pessoal, essa foi a nossa oficina de introdução à produção cinematográfica. Como eu falei, a minha ideia era dar uma visão bastante generalista sobre o tema, sobre o assunto. Não quero de forma nenhuma esgotar nenhum tipo de discussão, mas é de permitir aí que quem está assistindo, quem chegou até aqui da oficina, possa ter uma visão geral, ter uma primeira aproximação e se ficar interessado, siga, né, estudando, pesquisando, assistindo os filmes, conhecendo, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, alguns dos textos que eu citei. Eu também vou deixar o link de um material que eu gosto muito, que é um guia do produtor audiovisual que foi formatado pela OAB do Rio. É um pequeno livro, uma espécie de folheto que eu sugiro muito a leitura. É uma leitura muito simples, foi feita exatamente para um público-alvo como dessa oficina, e ele é especialmente bom na definição sobre a questão de direito autoral, que eu sei que é uma coisa que às vezes pode ser complicado, mas que é muito importante para qualquer pessoa que trabalha com arte, com cultura, entender o mínimo de direito autoral, tá bom? E também deixo aqui o meu contato, qualquer coisa a gente se fala por e-mail, deixo meu contato aqui aberto caso alguém tenha alguma dúvida sobre a oficina especificamente, tenha ficado alguma dúvida sobre algum dos assuntos, ou que precise de alguma ajuda para encontrar algum material bibliográfico, ou algum caminho para poder desenvolver aí o seu trabalho profissional, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Se você gostou, peço para poder compartilhar aí com seus amigos. Um abraço.